Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. E hoje estamos com um tema sensacional e um convidado também, não é, Edu? É isso, Raquel. E novamente, pessoal, sejam bem-vindos ao Ponto de Conexão nesse episódio que acho que é como o meu bordão clássico, né? Sempre um convidado especial com um tema mais relevante ainda, inclusive, né? E hoje poderia ser diferente. Sempre falando sobre empreendedorismo de alguma forma, mas trazendo também outras nuances, outros segmentos, né? E para hoje, a gente traz um convidado que, além de colega, também é um amigo pessoal, que já vem conquistando aqui uma certa proximidade, falando sobre investimentos, sobre mercado financeiro, etc. E hoje nós trazemos o Gregório, que ele é sócio fundador da Numo. Preciso conhecer um pouco mais o que a Numo faz, qual, enfim, o segmento que ela atua, bem como também da Lema Consultoria. E eu queria, inclusive, antes que o Gregório se apresentasse, que a gente mostrasse aqui um pouco dos nossos patrocinadores, que de fato é quem acredita aqui no Ponto de Conexão, que semanalmente consegue garantir, né, que estejamos aqui chegando até vocês pelo Spotify e pelo YouTube, com sempre temas e convidados relevantes, tá? E para começar, nós temos aqui a Hitix Group, que é essa operação liderada por mim e pela Raquel, focada em operações de fusões e aquisições. Então, se você está buscando entender o valuation do seu negócio, mesmo como também buscar captação de investimentos, ou inclusive operação de compras e vendas, pode buscar ali a Hitix como uma operação para te apoiar. Temos também aqui como patrocinador Hubex, onde estamos aqui sediados. Então, se você tem alguma demanda ali audiovisual, como por exemplo um próprio podcast, aqui em Fortaleza, você pode contar com o time da Hubex Studio, que tem tanto em estrutura como também um time capacitado para te ter da melhor forma possível. Temos também como patrocinador a Priorize. Ali é uma ótica focada em óculos de grau e óculos solar, que é inclusive a nossa patrocinadora oficial. Inclusive, esse óculos está. O Gregório, antes de começar, ele questionou de onde é que eram esses óculos. Gostou, inclusive elogiou, tá? A Priorize. Então já disse que, ó, esse óculos que eu utilizo de fato é da Priorize, que é a nossa patrocinadora oficial, nossa parte ali de visão. Temos também o Nordeste Invest, que é o principal portal de notícias focado no mercado de finanças e investimentos no Nordeste brasileiro. É onde também semanalmente eu tenho ali uma coluna onde eu trato um pouco do mercado de fusões e aquisições, sempre trazendo algum tipo de notícia, enfim, um artigo sobre esse assunto. Temos também, inclusive, nosso novo patrocinador, né? Acho que esse é o segundo episódio, se não me falha a memória, né? Que a gente traz esse novo patrocinador, a construtora e incorporadora DSA. Então, assim, ela sempre traz oportunidades focadas, de fato, em construções comerciais e residenciais e tem agora, inclusive, vem atuando cada vez mais, na verdade, em oportunidades de investimentos. Então, se você ali buscar ali rentabilizar seu patrimônio de forma na economia mais real, ali com a construção de imóveis, vendas, enfim, a DSA tem buscado ali, enquanto incorporadora, trazer oportunidades nesse nicho. E ela aqui é a nossa mais recente patrocinadora aqui do Ponto de Conexão. Dito isso, eu queria passar agora o bastão aqui para o Gregório se apresentar um pouco mais do teu currículo, trajetória, até se falar do mercado empreendedor. Acho que daqui a pouco a gente vai perguntar sobre isso, mas muito mais quem é o Gregório em termos de experiência profissional, e a parte acadêmica, enfim, como é que você chegou até hoje, vamos dizer assim, Gregório? Beleza, beleza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Raquel, Eduardo. Um prazer estar aqui, né? É, Bem, vou lá me apresentar. Gregório Matias, né? Sou um fortalezense, mas que já morei em algumas cidades do país aí pela trajetória profissional do meu pai. Meu pai era um cara que, enfim, trabalhava em companhia aérea, se mudava muito, então a gente Então, não tinha outro jeito. em país. Seguia um país. Daí morei em Fortaleza, morei em Porto Velho. Porto Velho é década de 80, né? Morei em João Pessoa, morei em Goiânia e depois voltei para Fortaleza para cursar faculdade, basicamente. Meu pai estava num momento profissional que não sabia muito para onde ia, qual seria a próxima praça que ele ia ser transferido. E como tínhamos famílias aqui e tal, né? E eu tinha duas opções. Uma era ir para São Paulo, que na realidade prestei vestibular na USP, na Fundação Getúlio Vargas, e a outra seria Fortaleza, né? Até teria passado na Fundação Getúlio Vargas, na USP não, mas na Fundação Getúlio Vargas teria passado, mas cometi um erro interessante, que foi na hora de marcar o gabarito, que eu fui marcando, já estava no tempo assim, de entregar mesmo, né? E aí marquei, acabei aqui numa questão, baixei, mas marquei uma mesma questão duas vezes, né? Sei lá, em vez de marcar 21, marquei a 21. Em vez de marcar 22, eu marquei a resposta da 22 na mesma 21 e fui seguindo o gabarito. Gabarito. Assim, marquei errado, mas eu acho que pela nota, talvez se eu tivesse acertado, teria passado lá. Mas passei aqui na UES, que era a minha diria terceira opção, né? Minha primeira opção seria a FGV, depois a USP, depois a UES, né? E foi legal, foi um curso legal, um curso que tive excelentes Boa. professores, um curso que me abriu a cabeça,
né? Logicamente, como todo curso acadêmico e tal tem seus problemas, né? Acabei de finalizar um MBA também, que, enfim, quem estuda passa por isso, né? Nunca é perfeito da forma que a gente quer, mas foi um curso muito bom, um curso que eu tenho várias amizades, vou até para um aniversário aqui daqui a pouco, do amigo meu, Excelente. né? E é isso, aí depois do curso de administração, eu, academicamente, já estava trabalhando no mercado financeiro e sempre fui apaixonado por finanças e por economia, né? Inclusive, minha segunda opção de curso seria economia, né? Bom. Eu só não optei por fazer economia porque eu achei muito restrito. Assim, um curso muito restrito em termos acadêmicos, administração mais engraçado, né? Assim, quando o pessoal fala, quando o cara não sabe o que fazer, vai para administração, um curso mais amplo e tal. Na verdade, o que me levou para administração não é o que eu não sabia fazer, é o que justamente eu me empolguei com isso, a possibilidade de estudar logística, a possibilidade de estudar finanças, né? A área que eu não me empolgava, mas que hoje eu percebo, e talvez sejam as que eu mais estudo, e a que eu mais tenho deficiência, por exemplo, é recursos humanos, né? Que eu tenho que mais me forçar a aprender e tal, mas que na época da faculdade eu não dava muito valor e que hoje eu sei a importância, Verdade. né? É curioso Né? isso. E aí já gostava, assim, de finanças, economia e tal, e principalmente tive o primeiro contato, ainda no curso de administração, com macroeconomia, que aí eu achei fantástico, aí foi que eu decidi fazer o mestrado em economia. Aí fiz no CAEM, na UFC, Boa. não acertei da primeira faculdade, eu virei português, Seja de mim. né? Mas, enfim, fui lá no CAEM, aí eu tive, cara, excelentes professores, bicho, assim, me abriu a mente para várias coisas, até para a parte acadêmica, que eu achava muito chata e tal. Eu nem queria fazer mestrado, mas como eu sou muito também focado em hard skill, aí eu disse assim, cara, eu não vou no MBA não, eu vou no mestrado logo uma vez, porque, enfim, eu gosto de matemática, eu gosto de macroeconomia, eu acho que eu vou encontrar isso, sei lá, Boa. né? E foi. E aí, depois de muito tempo longe, enfim, a gente sempre se capacita, estuda, faz cursos, né? Lê muito, assim, eu acho que o profissional hoje tem que ler muito, tem que estar sempre atualizado, mas eu comecei a sentir falta de um treinamento, assim, acadêmico mesmo, né? Assim, e 2 anos eu tentava que era de uma área que eu queria ir muito e tal, que era finanças, era direito empresarial, né? Tentei um LLM aqui na MRH, pela Fundação Getúlio Vargas, várias e várias e várias vezes, 3 anos, não fechava turma, não fechava turma, desisti, e aí fui fazer o outro que também tem me demandado as minhas atividades empresariais, que foi o de gestão empresarial. E aí fiz a última prova nesta terça-feira. Opa, então olha, notícia quente. Notícia Notícia quente. Alinhado. Então, assim, de forma geral é isso, né? Assim, a minha trajetória acadêmica é essa, minha trajetória profissional bem curiosa, apesar de não gostar muito da minha primeira área de atuação e tal, que eu diria primeiro foi em custos, mas um estágio muito curto, e depois foi na área de recursos humanos, Olha só. né? Mas a área de recursos humanos meio que com jeitão de planejamento estratégico, porque eu digo assim, cara, eu costumo dizer que eu tive muita sorte onde Deus me colocou assim pra estar e tal, entendeu? Os caminhos que ele me abriu, né? Na parte de recursos humanos foi o seguinte, foi na Enel, que hoje é Enel, na época era Coelce, né? De uma área chamada gestão de empresas parceiras. Então, esse era um setor, uma área da Coelce que fazia toda a parte da gestão dos terceirizados, que, se não me falha a memória, na época era 70% da força de trabalho. Entendi. Então, assim, você imagina o desafio de você fazer um planejamento estratégico, que na época era por balança scorecard, talvez ainda seja, que a parte de gestão e pessoas é muito, e 70% da tua força está fora, né? está dentro. Como é que alinha essas empresas Olha o para isso? desafio, hein? Né? Então até tem um trabalho acadêmico do professor José Renato, que era o diretor na época, ele fez trabalho acadêmico, então assim, foi isso, a gente criar meio que micro indicadores linkados ao Balance Scorecard para as empresas parceiras seguirem, serem premiadas com isso, né? Então assim, foi meio que uma indução ao planejamento estratégico da Coelce. Depois eu tive uma experiência muito bacana na rede de churrascarias Boi Preto, que já acho que só tem em São Paulo, hoje não tem mais, mas na época tinha em vários lugares. Aqui em Fortaleza eu entrei na implantação. E aí foi muito legal que eu comecei a botar a parte de um pouco que eu tinha aprendido de custos até esqueci o nome da primeira empresa que eu trabalhei. CDP, Central de Distribuição de Produtos, alguma coisa do tipo. CDP Alimentos, era alguma coisa do tipo. E
assim, parte de custeio, de apropriação, saber se o preço da gente, margem e tal, eu comecei, e a parte de controles também financeiros, Boa. né? Automação e tal, foi o que eu comecei. Mas foi uma experiência curta, que logo depois eu fui chamado por um amigo meu, que eu reencontrei muito tempo, para Esmaltec. E aí na Esmaltec foi para a área de vendas. Era assim, era vendas, mas era meio que meio, a gente fazia o meio de campo, chamava administração de vendas, setor. Fazia o meio de campo entre a logística e produção e a área comercial que vendia e tinha que atender a carteira de produtos. Então a gente ficava acompanhando as carteiras e junto com os comerciais e com a produção, dizendo, cara, vou fazer isso, vou empurrar essa produção, empurrar aquele e tal, atender esse cliente, aquele, né? E tava gostando, cara. Tava gostando de trabalhar lá e tal. Tava muito alinhado com o Thiago, com a equipe que a gente trabalhava lá, né? Com a Patrícia, com o Eudes. E só que aí, acho que foi 9 meses de empresa, eu recebo uma ligação do Neto Feitosa, que tinha sido um professor meu na UES. Opa, olha aí. Eu não sei se ele chegou a ser teu professor na UFC, né? Mas ele era professor também da UFC. E aí ele me chamava de Matias. Eu disse, ei, Matias, pessoal da Pax, tu conhece? Eu não sei que é da PagMenos, tá? Rapaz, é a única corretora daqui. Eles estão estruturando a área de pesquisa de investimentos lá. Pediram indicação de que é o teu nome. Aí tu vai. Te vira. Aí eu disse, vou na hora, cara. Bicho dele, né? E aí eu disse, cara, como é que eu vou falar isso pro Thiago Jucá, bicho? Assim, aí eu disse, aí eu vou primeiro receber a ligação, né? Vai que os caras não me chamam. Faz sentido. É o Dário Pereira, que era diretor, que hoje é meu amigo, né? Porque me chamou pra entrevista e tal. Aí depois disse, mas não, gostei do teu perfil e tal, seu povo. A hora de eu chegar e falar com o Thiago Jucá. Aí falei com o Thiago Jucá. Disse, Jucá, cara, participei desse processo, eu só participei porque isso aqui é sonho de vida, cara. Se eu não vou trabalhar aqui no mercado financeiro, aí na Pax, que é a única, eu vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir. Verdade. Rio ainda tinha alguma coisinha, né? Assim, era mais do que é hoje, né? Ele disse, cara, vai aí, vê o que dá, só me dá um tempo aí e tal. E aí o pessoal da Pax me deu 15 dias, o Thiago Jucá disse que dava para adequar, ficava apertado e tal, mas adequou e deu tudo certo. E aí foi quando eu entrei no mercado financeiro. Massa. Boa, boa. Excelente, viu? Não é assim. E desde então trabalho com finanças. Resumindo, rodado. Rodado. Hoje você está fazendo duas frentes muito importantes, né? Com duas empresas que você tem. Como é um pouquinho de cada uma? Explica como é que funciona a Numo, como é que funciona a Lema. Não, Raquel, não teria um time melhor para essa pergunta aí, viu? Opa. Exatamente onde eu parei na Pax, né? Eu parei bem na Pax, pronto. Aí tá E iniciando. na Pax eu tive o primeiro contato com a RPPS, né? Certo, Então, boa. assim, na Pax, eu e Vitor, junto, logicamente, com a equipe, com a diretoria e tal, a gente fez orientador de investimentos, aí logo depois a gente tirou a certificação, analista de investimentos. Uhum. Ficamos cada um com setores específicos e tal. 2009 ali, final de 2008, né? Já tinha tido o primeiro susto ali de subprime. Susto não, né? Uma bolsa chegou a cair ali no vale ali 60% no ano. Nossa. E a gente era 100% renda variável, não tinha nada de não tinha nenhum multimercado, era só renda variável, ações. E aí tinha a questão de estruturar a gestora, né? E aí a gente entrou na equipe lá junto com outros diretores, com o diretor administrativo, diretor de compliance, o próprio diretor de gestão de recursos terceiros, né? Que era o Jerônimo e tal. Aí entramos, montamos estruturamos a asset, pegamos a asset, chama departamental, um departamento da corretora, aqui tinha gestor de recursos. Aí passamos até algumas carteiras administradas, ainda 100% em ações. Como a gente era uma casa de ações, aí começou o pessoal a perguntar muito e tal, e um prestador de serviço na área atuarial nos visitou lá. Ele disse, cara, o pessoal gosta, quer entrar em ações e tal, mas tem medo. Tem muito medo. O Tribunal de Contas não vai entender uma queda de ações. Eu tô falando disso aí 2010, 2011, né? Ele era muito embrionário. E o mercado tava meio que começando a querer dar uma recuperada, mas aí tinha medo, era o receio, a volatilidade era muito grande. A volatilidade da bolsa, se não me engano, na época era uns 22%, né? Hoje, que acha volátil é um pouquinho menor, 17%. E aí ele disse, cara, tem como a gente bolar um serviço, um produto, mas tem que ser um produto fechado e tem que ter um mínimo lá, um compromisso mínimo desses RPPS para botar e tal. Seria um fundo de capital protegido. Uma estrutura bem simples, né, que eles precisavam entender na época. Não tinha muito capital protegido como se tem hoje COI, como se tem hoje, enfim, fundos de capital protegido e tal.
Mas o racional era basicamente o seguinte, ó, cara, o teu capital é protegido e tu ganha 70% da bolsa se a bolsa subir. Se der negativo é zero, se a bolsa subir é 70% da rentabilidade. Eles gostaram, mas por algum motivo, que depois a gente veio ver que o ritmo da RPPS é outro e tal, não foi no time, e eu e o Vitor a gente já tava meio que ansioso, né, assim, vamos fazer isso crescer e tal, e aí foi que nós vimos, cara, esse pessoal é muito carente. Vamos montar uma consultoria de investimentos para RPPS. Faz sentido. E aí a gente montou a consultoria de investimentos para RPPS, foi a Lema. Mas a Lema ela tinha 3 frentes de atuação. Consultoria de investimentos para RPPS, consultoria em finanças estruturadas, que a gente fazia valuation, business plan, modelagem financeira familiar, reestruturação de passivo, que era tudo que a gente fazia como analista de ações. Perfeito. E o gestor de ações é um analista que toma decisão e tal, que tá, um amigo meu até falava, rapaz, o gestor de ações ele tem que ser um bom analista, mas que toma decisão, que bota em prática aquilo que ele está dizendo. Faz sentido. Né? E a gente também tinha uma ótica de o seguinte, cara, as pessoas físicas e famílias também precisam disso. Vamos montar, numa época que ainda não se existia nada de multifamily office, tinha uns family office, mas eram de bilionários. Acho que Fortaleza talvez não tinha nenhum, talvez só o Dias Branco que eu acho que já tinha lá, a Dibra, né, assim, montada. E aí a gente foi em campo, né, RPPS, a gente começou a apresentar o serviço, mas era um ano de eleição municipal. Então aí final de 2011, aí começo de 2012. 2012, eleição municipal, não conseguimos participar de grandes licitações e tal, fechamos só 2 clientes. Pessoa física e família, era muito legal, a gente sentava, tipo, Eduardo, Raquel, aqui e tal, vocês têm esse dinheiro, sei o que, vocês estão muito ruim aí, tá dando 70% de CDI. Tá muito ruim mesmo. Não tem oferta, o teu banco tá aí e tal, não tem oferta, olha aí e tal, é isso mesmo. Mas eu preciso de auxílio, né? Aí o cara falava, eu preciso de auxílio, bicho, é isso mesmo, tá? Vocês fazem isso, não? A gente faz, aí fazia todo sentido, mas quando a gente dizia que o cara ia ter que pagar a gente pra isso, aí não fazia mais sentido nenhum, né? Como pode, né? É complicado, hein? Mas a gente entendeu logo, a gente descontinuou logo essa questão, né? E a parte de finanças estruturadas rodou bem, mas a gente rodou muito bem em parceria com a empresa chamada SM Consultoria. Tá. Do Sérgio Melo, enfim, um grande consultor aqui da região. Conheço. E com pouco tempo o Sérgio nos chamou e disse, olha, eu tô gostando da parceria com vocês e tal. O que é que vocês acham de eu comprar a Lema? SM comprar a Lema? Eu disse, pode ser. Assim, né? Até foi legal, tá? Eles pensem num negócio. Aí tal, me apresentem daqui a X dias. Aí nós chegamos, apresentamos para ele como se fosse uma espécie de business plan, um esboço de um business plan. Só que ele não tinha percepção, como a gente sempre tratou da parte empresarial, não tinha percepção que a Lema tinha a parte de RPPS. Aí disse, não, a parte pública não me interessa, não. Entendi. E a gente disse, olha, mas a gente também não vai, a gente tá com um investimento aqui feito, tal, 2 anos, 1 ano e meio. Não vai descontinuar assim. Aí aí ele disse, não, então faça o seguinte, ninguém aqui é menino, vocês são sérios, eu sou sério e tal, a gente se acerta. Venham aqui pra dentro, toquem a parte de finanças empresariais aqui comigo, que depois passou a ser uma área chamada área econômico-financeira, que ainda tem lá, é tocado por excelentes profissionais na SM. E vocês arrumem alguém para implementar esse business plan. Aí o Everardo Matias, que é meu pai, é uma coincidência. E assim, quem é que entra em negócios tão incipientes como era a Lema naquele momento? Ou é um doido, que está cada vez mais difícil de encontrar, ou é um familiar ou é um amigo. É uma mistura dos 3, né? Às vezes é isso mesmo. E aí o meu pai entrou, o Everardo entrou e tal, foi quem deu o primeiro ciclo de crescimento na Lema, enquanto eu e o Vitor, nós nos dividimos nas 2 operações. Em 2016 o Vitor teve que sair para se dedicar 100% à Lema, 2019 foi a minha vez. E eu fui com 3 desafios. O primeiro era estruturar a parte de compliance, que a operação de consultoria mudou, ficou muito mais complexo, o setor de RPPS mudou, as exigências mudaram, e a gente estava com mais gente, não era uma empresa mais de 3 sócios, era uma empresa de 3 sócios, mas tinha uma equipe, então assim, melhorar toda essa parte de compliance para esse pessoal seguir o que a gente tinha na nossa cabeça, a gente seguia porque eram só nós 3, a gente sentava e acertava, né? Mas agora com gente entrando e tal era diferente, então estruturar o compliance. Segundo ponto, que está casado também com um pouco, controles internos.
Então, assim, entrou numa ótica lá de que a gente até hoje trabalha com essa tríade, pessoa, processo, tecnologia, né? Então, assim, começamos muito focado em processo, né? Porque pessoas só tinham poucos, depois a gente passou a enveredar muito mais para pessoas e processos, né? De 2021 para cá, hoje eu já tive que descobrir, por exemplo, o que é um PO, o que é um analista de negócio. Eu ainda não sei muito bem a diferença de um para o outro. Nenhum conseguiu me explicar direito, né? Mas um back-end, um front-end, um AWS, essas coisas assim. Você tem esse tempo novo agora, né? Hoje, então, assim, já não trato mais no meu dia a dia sobre economia, sobre processos, sobre Sim. finanças. Tenho que tratar também sobre tecnologia. Perfeito, Né? Então, assim, é uma coisa que, enfim, veio para ficar. Mas é bacana essa tua fala, até te cortando isso, Não, que acho tranquilo. que você fala assim, pessoas, né, a importância. Talvez a faculdade ela não explique tão a fundo a importância das pessoas nesse viés de gestão da coisa, né? Acho que muito mais a pessoa no sentido de processos que um RH tem. Acho que essa visão de que porque a gente empreende, percebe que gerir pessoas não é necessariamente só implantar o recrutamento, seleção, admissão, desligamento, há muito mais também entender o clima, a cultura, o que tá na tua cabeça de colocar o compliance para que o teu time siga. Acho desafio, é muito mais desafiador essa tua trilha, você fala de Uhum. pilar, né? Uhum. De pessoa até do que processo e tecnologia. Se for pensar bem assim, acho que É. quando vê uma empresa crescer, esse pilar tende a ser bem mais desafiador ali no médio e longo prazo. É muito, é muito. Sem dúvida. Para mim, Verdade. assim, eu não falo isso com vergonha, né? Sim, para mim é mais desafiador é pessoa, assim, a parte de pessoa. Eu acredito. Porque, assim, você é de 2005, né? Ah, Entrou na faculdade não, 2009.2. 2009. Isso. Entrei em 2003, né? Eu ainda peguei, e no meu começo de vida profissional, eu peguei muita gente, muito gestor que foi da década lá, cresceu e tal, década de 80, 90. Então, assim, vamos lá, a cultura de feedback não existia. Uma coisa que me demanda hoje, cultura de feedback. Eu tenho que ter um esforço, eu, Gregório, como gestor, Pra tenho que fazer ter isso. esforço e disciplina para dar feedbacks. Uhum. No curso lá que eu fiz do MBA agora, uma das disciplinas que eu mais gostei, que se você falasse pro Gregório de 5 anos atrás que ele ia fazer um curso de gestão de liderança, ele dizia assim, o Gregório não vai fazer esse curso. Pra que isso, né? Esse curso é frescura, esse curso é coisa de somebody velho. Entendeu? Mas a gente tem que evoluir nesse sentido, porque, né? Verdade. Então, assim, e uma das coisas assim, se o cara envelhece sem ficar humilde, tem algum problema de errado nele aí. Ou então ele é muito, muito, muito fora da curva, né? Ou então ele não é sensível às porradas que leva, né? Então, assim, uma das coisas é essa. Então, assim, pessoas tomam muito tempo e exige muito esforço, né? Muita energia. Com certeza. Né? É assim, essas coisas, então, assim, que a gente tem que mudar a cultura, né? E outra coisa, geração, né? Geração hoje, se você for perceber, as gerações, elas são uma pessoa da minha geração, que eu nasci em década de 80, 1985, entendeu? O cara que nasceu 10 anos antes, 12 anos antes, como meu primo, aí, basicamente a mesma coisa, não tinham grandes mudanças, entendeu? Geração do meu pai em relação ao meu avô, talvez fosse a grande mudança. Meu avô já era urbano, assim, apesar da família do meu pai ser do interior, da família da minha mãe ser do interior, mas o meu pai especificamente já era um urbano, profissional urbano. Meu avô era agente de estatística do IBGE, então, assim, era cara que na época pegava algumas empresas, já trabalhou com turnaround e tal, mas na época não se chamava isso, claro, o pessoal chamava para ele organizar o negócio, era outra coisa. Então, mas era urbano e tal. Qual foi a grande diferença assim de vida? Bom, meu pai foi trabalhar em companhia aérea, então um cara que nos negócios, viagem para ele era como tomar um copo d'água. Meu avô, qualquer viagem, no início da carreira profissional dele, ele ia de ônibus, de trem, demorava muito. Então, assim, na minha foi o quê? Talvez em relação foi a parte da computação e da internet. Então, assim, a gente começou a tratar das coisas de forma muito mais rápida, ter a informação muito mais precisa e tal, apesar de eu ter estudado por enciclopédia, por exemplo. Ter me utilizado de enciclopédia. Acho que tanta coisa como a minha geração, a nossa, na verdade, a gente aprendeu a viver com a internet. Isso. Mas a nova geração já nasceu com ela na realidade, não tem outra realidade sem. A gente ainda viveu a etapa sem internet e com internet, essa quebra do ciclo, né? Uhum. A atual não, a atual ela já nasceu com e viver esse internet não é uma possibilidade. E é assim, e eles são acostumados
O que assim, não é uma crítica, não é assim, informação fácil, até por isso que você acabou de falar. Nasceu com a internet, ou se eu tivesse também, era do mesmo jeito. Claro. Exato. Fácil, rápido e acaba que um pouco mais ansioso, um pouco até na carreiras e tal. Então a gente tem que se acostumar com isso e tem que se ajustar, tanto as gerações mais novas quanto a minha geração, quanto a geração do meu pai, por exemplo, Verdade. que tá comigo também. Então a gente tem 3 gerações lá, né? E algumas coisas são interessantes. Ontem eu estava conversando com um colaborador meu lá, funcionário, ele disse assim, não, cara, isso aqui assim, não pode, né? Falou uma questão lá. Ele disse, não, eu perguntei pro ChatGPT, o ChatGPT tá teimando. Senão ele vai teimar, inclusive ele teimou comigo semana passada sobre uma questão. Só que aí eu disse assim, me manda o artigo. Aí ele me mandou o artigo, aí eu fui lá eu estava lendo a instrução CVM, eu fui lá na resolução CVM, fui lá na resolução CVM, fui ver, aí disse pra ele, olha, isso que você está tratando, comecei a discutir com o ChatGPT, isso que você está tratando não é disso, por favor, rever sua resposta. Aí o ChatGPT me responde, desculpe, é isso mesmo, cara, é a resposta correta. Então, assim, é rápido, para mim é muito mais rápido, um negócio desse, assim, em relação ao que eu procurar e tal, eu tenho que entrar, dar um Ctrl F, sair, vendo e tal. Isso aí, mas para o cara que estava lá comigo, é um absurdo o ChatGPT não ter acertado a primeira vez, entendeu? É curioso isso. Né? Então, são essas coisas, assim, que... Isso é verdade. Eu acho que um pouquinho dessa nova geração, eu acho que ela procura menos. Exemplo, ela aceita, isso que eu vou colocar. Já estava vendo até umas coisas que não tem nada a ver aqui com o tema, sobre direito. Advogado que estava fazendo as petições, as coisas pro fórum e mandava pelo ChatGPT. E, tipo, tinha coisa lá que ela inventou artigo, ela inventou coisa de lei que não existia. Pois é, eu fiz um curso de ChatGPT ano passado, IA e tal, mas foi muito focado no ChatGPT, né? E uma das coisas que eu gravei, assim, na primeira aula, foi o cara disse, ChatGPT, inteligência artificial, alucina. Achei massa esse termo, sabe? Alucina. Realmente eles alucinam mesmo, entendeu? Verdade. E é viesado, né? Outra coisa também. Assim, é um modelo viesado. Assim, o ser humano é viesado, ele puxa da internet e tal, não sei o quê. Você tem como fazer alguns ajustes disso e tal, mas assim, se você vai no geral, é viesado. Faz sentido. Você peça para fazer um brasileiro, entendeu? Cara, a imagem do brasileiro vai ser viesada. Vocês já devem ter visto algumas imagens geradas, tudo viesado. É verdade. Né? Isso é mesmo. E isso é um grande desafio de quem está no dia a dia profissional, acho que na vida como um todo, é se livrar dos vieses, né? As finanças comportamentais falam muito dos viés comportamentais, o tanto que isso, mas assim, existem viés empresariais, existem viés de crença, enfim, coisas que vêm que a gente tem que tratar. Algumas vezes a gente trata com estudo, com reconhecimento, algumas vezes com terapia, enfim, com um processo de coaching, não sei, aí cada um segue sua meditação, né? É verdade, essa é a sua forma de... sua forma de tocar, mas assim, a pessoa primeiro reconhecer que ela tem os vieses, que ela dá determinada resposta, ou ela fazer uma autocrise assim, rapaz, será que eu estou indo na parte correta? Eu acho que é bem importante, para tentar se livrar um pouco disso. Com toda certeza. Né? Agora, até acho que antes de ir para Numo, né? Ainda sobre lema, né? Sim. Até a gente voltar um pouco passo aqui. Nem todo mundo talvez sabe o que é RPPS. A gente falou aqui Sim. já a sigla sem explicar um pouco o que é isso, né? O RPPS então, assim, tá focado muito mais na previdência ali, dos concursados, seria isso. Fala um pouco mais do que é RPPS e a minha pergunta é, enquanto lema, qual ali o maior erro que vocês têm visto que as prefeituras ou o governo comete que vocês conseguem apoiar e ajudar para corrigir ou melhorar isso, enfim, em termos de resultados? Legal. É uma pergunta bem interessante. A primeira é o seguinte, o que é RPPS? Regime próprio de Previdência Social. Previdência Pública Brasileira, ela se divide em duas. O RGPS, que é conhecido INSS, que é a Previdência de todos, inclusive de alguns servidores públicos, inclusive de alguns estados e municípios entes federativos. E o RPPS é o regime próprio do ente federativo, que pode ser um estado, pode ser um município. Exemplo, Fortaleza, que é onde nós estamos, tem o quê? O IPM, Instituto de Previdência do Município de Fortaleza, que é o regime próprio do município de Fortaleza. Um médico do município, um procurador do município, um professor do município, ele contribui para a Previdência, mas não é para o INSS, é para o IPM de Fortaleza, que é quem vai no futuro pagar a sua Previdência. Perfeito. E como toda entidade de Previdência deve funcionar bem, eu digo funcional, como é que acontece? Os segurados, eles contribuem na sua vida laborativa, parte do salário, né? Isso vai
ser aplicado, tem que gerar um montante de recursos que banque o que a gente chama passivo, que é justamente o seguinte, as obrigações que esse regime vai ter que pagar lá na frente para aposentados e pensionistas, e os segurados de uma forma ampla. A Lema ela entra justamente nessa parte da consultoria do investimento dessa carteira, né? Então, assim, o nosso viés é o quê? Basicamente lá, apoiar a gestão na escolha de produtos, no acompanhamento, para ele efetivamente, gerencialmente, saber quanto está rendendo, quanto distante ele está da meta atuarial, se está batendo a meta atuarial ou não, o que é que puxou para baixo, o que é que puxou para cima, né? Que aí seriam atividades típicas de um consultor de investimentos mesmo, né? E a gente tem também o que a gente chama do apoio das, eu digo, obrigações acessórias, ou apoio acessórios, que aí seria o quê? Seria auxiliá-los no credenciamento da instituição financeira que eles queiram aplicar, auxiliá-los, enviar as informações de investimento para o sistema chamado CadPrev, que é do Ministério da Previdência Social, né? Fazer isso de forma tempestiva. Hoje, por exemplo, na verdade ontem, o meu lá, analista de back-office e tal, botou no grupo lá da gente que tem, o sistema que a gente usa, ele botou assim, olha, o mês mais difícil de todos, que a gente tem algumas automações, aí teve mudança de extrato, aí quebrou a automação, teve sistema que o site ficou fora do ar e tal, enfim, algumas coisas, dificuldades que acontecem. E esse mês foi bastante desafiador, especialmente por conta da quebra da automação de uma instituição financeira que mudou o layout, né, e aí o leitor de PDF da gente quebrou. E aí, ele disse assim, o mês mais vistoso e tal, mas todos já estão enviados. Agora é só os gestores assinarem, né, verificarem e assinarem seus demonstrativos, né, que a gente chama daí. Então a gente enviou isso um dia antes. Então assim, para dar tempo do gestor, que é o que a gente fala, rapaz, vejam, analisem. Não é confiar cegamente na gente, né? Então assim, dá esse apoio. E em relação ao principal erro, né, que os gestores municipais cometem e tal, eu acho, assim, tem um que eu acho que não é erro, mas é uma causa grande, que é o seguinte, o gestor municipal, ele é muito tomado, o de RPPS, né? Ele é muito tomado, o presidente da RPPS, diretores, é muito tomado por várias operações. O presidente do RPPS, ele tem que saber de quê? Primeiro, da legislação pública, tá? Ele vai ter que contratar os servidores, tá? Minimamente processo de licitação. Ele vai ter que tratar da parte também de concessão de aposentadoria, analisar processo e tal, fazer isso, tal, saber se aquilo ali está dentro dos ditames legais, etc. Ele vai ter que tratar eventualmente de compensação previdenciária, que é quando você recebe um servidor público, por exemplo, vamos supor que você trabalhou, eu Gregório, tenho 40 anos, eu trabalhei, aí passei no concurso para Fortaleza, viro servidor público Fortaleza. Vou me aposentar para Fortaleza se eu ficar até o final da vida, mas até hoje eu contribuí com o INSS. Eu tenho que ter o IPM de Fortaleza tem que puxar a parte do recurso, fazer essa que a gente chama de compensação previdenciária, e vice-versa. Tem que entender da parte atuarial, onde é que vai, como é que está o meu cálculo atuarial, qual é o risco que eu tenho que correr e tal, se está casado no meu ativo, se está casado no meu passivo. Se não tiver, eu tenho que chamar o poder público, a Câmara de Vereadores, o prefeito para conversar, para dizer, trabalhar uma reforma previdenciária e tal. Então, assim, inclusive, ele tem que tratar também de investimentos. Então, você perceba como é a cabeça de um gestor desse. Verdade. Então, é muito para pouco. Então, assim, às vezes o que eu percebo mais é o seguinte, é uma contratação que às vezes dá, que é baseado sempre, às vezes, no melhor preço. Às vezes o prestou de serviço, vocês prestam um serviço, tal, sabem que às vezes o serviço a menor preço, via de regra, ele não é um bom serviço. Perfeito. Ele é um Exato. serviço... Mais ou menos. Ou então, assim, ele pode até ser bom, mas para coisas simples, coisas complexas, né? Concordo. Lembrando complexidade dessa, não dá. Então, eu acho que mas tem evoluído bastante, principalmente depois das novas legislações, os tribunais de contas também têm evoluído bastante, até alguns têm dado apoio em seminários, simpósios, né? Nesse sentido, que os gestores se sintam mais seguros, né? Perfeito. Isso daí, tá? Eu diria que é isso, assim, né? Perfeito. Show. E agora vamos para Numo. A Numo, como uma multifamily office, qual é hoje um grande diferencial de vocês e também os desafios que vocês têm com os clientes, né? Explicar que eles têm que cuidar do próprio patrimônio. Legal. E a Raquel é boa de time, viu? Porque assim, foi novamente já puxando, né? E o terceiro, que eu falei, compliance, controles internos, e o terceiro foi a diversificação das receitas das nossas atividades empresariais. Isso entrou como estratégia do grupo, né, da gente. E por que isso? Eu e Vitor, quando em 2011, dezembro de 2011, nós montamos a Lema, por exemplo, depois até verá também na entrada, a gente nunca
pensou de ter uma empresa ou de ter nossos negócios 100% dependente do setor público, certo? E aí a gente disse, cara, aí começamos a analisar algumas questões, e aí nós vimos na figura de uma empresa como a Numo, que começamos a ver em 2019, né? Segundo semestre de 2019, quando eu sentei com um amigo meu que estava estruturando a gestora dele lá, ele ainda estava no Private Bank lá em Zurich, ele se mudou para trabalhar nesse Private Bank lá e já estava de saída para montar uma gestora lá dele. E ele me perguntou, Gregório, vocês fazem um trabalho tão legal na parte de previdência, por que é que vocês não fazem isso para pessoas físicas? Aí vem o viés e a ancoragem. Sabe foi o que o Gregório respondeu? Não, ninguém paga por isso não, Hugo. Ninguém paga por isso não, cara. Se a gente tentou e tal. Aí o Hugo fez assim, cara, dá uma repensada nisso, porque eu conheço um rapaz lá de Campinas que ele tem ido muito bem. Ele era assessor de investimentos, na época chamava agente autônomo, né? Ele era agente autônomo, ele estava insatisfeito com o modelo de agente autônomo, ele decidiu mudar para consultoria e está indo muito bem. Se tá certo, vamos lá. Como é o nome dele? Aí rapaz, o nome dele é Miladen Dragosavati. Rapaz, agora eu vou pra Campinas só pra saber a história desse rapaz aí, porque ele deve ser sérvio, não? Ele é sérvio mesmo, mas é o pai dele. E aí eu fui lá pra Campinas, né? 2 meses depois eu tava lá, em Campinas, eu e Vitor e tal. O Miladen nos recebeu super bem. A empresa dele se chama Ensoi, inclusive fez recentemente um negócio, não sei se foi com a Brainvest. Foi com a Brainvest, tá assim, o cara tá gigante, assim, né? Na época nós fomos lá, ele contou todo o histórico dele. Eu perguntei, Miladen, o que é que tu da Sérvia? Tá? Disse, não, meu, tal, estourou a guerra lá na Sérvia, na queda da União Soviética, os espólios lá, os países, tal, que a gente acompanhou a União Soviética. Viviam muita guerra, né, assim, na década de 90. A Sérvia, Montenegro, Kosovo e tal. Os pais dele vieram. E a mãe, ele até brincou, não, minha mãe foi bom, tranquilo, porque ela era médica e tal, você colocou fácil, mas o meu pai demorou um pouco mais, porque ele era engenheiro de tanque de guerra. Eu disse, cara, algum país do Brasil. Realmente. Mas ele falou... Que ainda não. Então, ele falou de tudo, assim, foi uma conversa de uma tarde, mas ele falou de tudo e a gente saiu convencido de que, assim, pode ser um modelo legal para a gente montar e o mercado pode estar na virada. Né? Então, assim, me desfiz do meu viés da ancoragem que eu tava ainda lá. E o Gregório ainda estávamos em 2019 e o Gregório ainda estava em 2012. Absurdo, né? E aí a gente começou a fazer a Lema, desculpa, a Numo, estruturar e tal, fazer business plan e tal. Assim, não, vamos fazer isso, mas vamos arrumar. A palavra que a gente usou foi essa, um beijamão lá em São Paulo. A gente vai com algumas instituições e tal, para dizer assim, é esse o modelo e tal, não sei o que, faz sentido, não faz sentido. E estava marcado para a gente ir lá em março, né? Mas aí estourou a pandemia. Boa. E aí... Em março também. Aí não, em março. Aí a gente, não, deixa. Em fevereiro já começou a ficar um negócio meio esquisito. Exato. Aí a gente disse, não, vamos ver como faz. A gente não chegou a comprar passagem, não. E aí a gente... Foi bom que a gente pensou com calma e tal. E aí eu li um livro de Family Office. Acho que o nome do livro é Family Office Guidebook. Muito baseado no modelo americano, mas ele me abriu uma questão curiosa, né? Que ele disse assim, e ele é muito voltado para Family Office mesmo, né? Que é enfim, a diferença do Multifamily Office é que várias famílias, várias pessoas estão lá com a gente. O Family Office é de uma pessoa só, né? De uma família só. E aí ele disse assim, os Estados Unidos, até que ocorra um evento de liquidez, 60% do patrimônio dos ultra wealths estão em ilíquidos, estão em participações societárias e imóveis. Aí quando, logicamente, o cara faz um M&A, vende um imóvel significativo e tal, aí o jogo vira e tal, ele trabalha a liquidez, ele vai trabalhar com endowment e tal, outro mundo, né? Trabalhar com novos investimentos, mas assim, é numa ótica de geração de valor, enquanto ele está lá no ilíquido, e depois que ele faz a liquidez, ele entra numa ótica que também que é geração de valor, mas é um pouco diferente, porque assim, é a análise pré-investimento. Uma coisa é você tratar de geração de valor quando você está com o negócio, e tal, orçamento e tal, outra coisa, governança e tal. Quando surgem as oportunidades, aí você analisa sob a ótica de taxa interna de retorno, exposição de caixa e tal, outra análise de mercado, né? Outra questão. E eu disse, Vitor, vamos complementar, vamos fazer a parte de investimento, a liquidez, que a gente já faz muito bem na Lema e tal, mas na Numo, a gente vai fazer, além da liquidez, a parte de ilíquido. E a nossa cabeça na Numo vai ser o quê? Chega um empresário ou chega uma pessoa física que, enfim, tem recurso e tal, tem a parte de liquidez, mas é muito comum surgirem oportunidades de investimento para essa pessoa.
surgirem oportunidade de venda para essa pessoa, ou na própria atividade empresarial dela, ela querer comprar ou investir no novo negócio. E aí a gente entra com essa expertise financeira para gerar esse valor. Então, assim, a nossa ótica é o quê? Gerar valor tanto da parte de investimento, que é mais fácil de se entender, porque é o quê? Faz uma carteira alocada ao risco, às preferências, ao estilo do investidor, às necessidades, objetivos de meta dele e tal, tá lá feito, sei o quê, né? Acompanha a rentabilidade, vê se está adequada em relação ao risco, em relação a benchmarks, por aí vai. Mas e na parte de líquido, aí a gente entra no outro aspecto. É um aspecto de buscar os objetivos daquela família com aquele líquido, de ver o que dá retorno e o que não dá, de ver, assessorar determinados clientes, empresários, por exemplo, na tomada de decisão, numa estruturação de governança, e até, isso a gente faz com vários parceiros, na parte de planejamento sucessório e proteção patrimonial, né? Ou seja, tudo isso gera valor, só que não é tão distante, eu não vou conseguir sentar... Na realidade, eu consigo, do ponto de vista financeiro, a gente acompanhar a EBITDA e tal, fazer múltiplos, pesquisas de mercado, etc., fazer meio que valuations periódicos. Mas, eu melhorei minha governança. E aí? Eu implantei e tal, minha auditoria, minha contabilidade está redonda, auditada e tal. E aí? Eu vou ganhar quanto com isso? Bicho, você está preparado para na hora que passar uma oportunidade, de repente, uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, a negociação vai estar num valor maior do que o que você faria se você tivesse do jeito que você estava. Excelente. Né? Então esse é o desafio da Numo, né? E aí entra em outras vertentes, né? E o que a gente faz sempre é o seguinte, questão é independência, que é o que a gente viu que foi uma decisão acertada que a gente fez na Lema desde sempre. Nós somos na Lema independentes do nosso cliente, setor público, então assim, não tem nenhum cliente nosso que a gente dependa, nunca tivemos isso, dependência de faturamento. Perfeito. Então, assim, se o cliente quisesse fazer alguma coisa errada, não sei o que e tal, rescindiu o contrato, tal, ele toca a vida dele e tal, a gente tocava a nossa. Independência de instituição financeira, que na época que a gente começou a legislação de consultor de investimentos, eram 3 parágrafos, era muito evasiva e tal. Então, assim, acaba que tinham alguns consultores que eram, de fato, assessores de investimento, ganhavam rebates e tal. A gente nunca foi por essa vertente. E o outro foi a independência financeira. A gente tem uma estrutura eficiente de rotas e de logística e de preço, de precificação, que a gente consiga bancar todo o resto. Perfeito. Né? Então, assim, de forma resumida, sempre ganhamos dinheiro com consultoria de investimentos. Na Numo, segue o mesmo princípio. Se eu presto consultoria para você, eu não vou ganhar rebate de fundo de investimentos. Da mesma forma que o seguinte, se eu estou lá numa cadeira de conselho e tal, ou então prestando um assessoramento com você, você não me contratou para fazer a operação, por exemplo, de fusão e aquisição, certo? Mas aí daqui a pouco o Eduardo chega e diz, Eduardo, o Gregório, cabe nesse teu cliente? Cabe, Eduardo, vamos tocar. Se eu estou do lado do cliente, eu vou ter que sentar com o cliente para ele me remunerar. Certo? A não ser que não tenha conflito. Aí se não tiver conflito, mas ainda assim eu exponho ao cliente. Vamos supor que seja um processo de mera assessoria de planejamento sucessório. Um valuation que eu fiz para um cliente meu e tal, que está lá, e o Eduardo chegou e eu consigo juntar as pontas. Nada me impede de eu fechar alguma parceria com o Eduardo no sentido de rateio de comissão e tal, de FII. Mas ainda assim eu deixo claro para o meu cliente. Fulano, tal, tô trazendo aqui e tal, pode deixar que ele me remunera, certo? Eu me remunero com ele. E, curiosamente, tem cliente meu que às vezes prefere, que diz assim, não, deixa aqui e tal, aí inverte, aí eu fico do lado do cliente, trouxe o Eduardo pro negócio e tal, mas aí eu digo assim, Eduardo, daqui para frente, estamos de lados opostos da mesa, né? E isso, eventualmente, acontece. Sim. Culturalmente, o que acontece com mais frequência é o cliente entender, ficar feliz que eu estou do lado do tal, e ele se assessora com os outros. Mas quando a operação é mais complexa e tal, aí ele me chama para o lado de lá. Aí eu acerto com ele a remuneração e o Eduardo toca com o outro jeito. Excelente, entendido. Antes de irmos para o encerramento aqui, né? Acho que tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que é quanto à tua percepção de tendências aí para o mercado da Numo, da Lema, que tu entende que o mercado está se voltando para qual momento, assim, a cultura do teu cliente, de repente ele vai seguir para o mercado mais de multifamily office, ele está entendendo mais o que é isso ou não, ainda está aprendendo a investir como de repente alguns anos atrás. Qual a tua visão sobre a tendência do mercado financeiro aqui para brasileiro, na verdade, né? Eu acho que é o seguinte, os papéis eles vão ficar mais claros. Perfeito.
na medida que o tempo passa. Eu costumo ver o mercado da Numo em grupos. Por exemplo, o assessor de investimentos, ele é muito mais eficiente. Por exemplo, o assessor de investimentos, hoje eu não sou eficiente em oferecer operações estruturadas para o meu cliente, tradings, tal, porque assim, eu tenho uma visão que a consultoria de investimentos ela é mais no direcional, ela é mais no asset allocation, ela é mais, eu diria, tática estratégica do que propriamente operacional de dia a dia. Sim. O assessor de investimento é extremamente fantástico nisso daí. Inclusive, o assessor de investimentos, salvo engano, ele se remunera mais, inclusive com essas operações e tal, quando o cliente tem perfil, logicamente, do que comprando CDB e tal, essas coisas de mais longo prazo, né? Então, assim, acho primeiro que esse ponto. Então, assim, das instituições, eles vão ser sempre os braços das instituições para levar produtos. Perfeito. Produtos que podem ser bons, ruins, produtos que podem ser bons e adequados ao cliente, ou então bons e inadequados ao cliente. Quem tem essa percepção até livre de conflito, aí entra na esfera da Numo, que hoje é o consultor. Assim, um produto bom, eu tenho várias questões dessas, que bate na minha mesa e tal, eu analiso e falo para o cliente. Fulano, é um produto bom, é um produto adequado, mas eu acho que a gente já está muito exposto nessa classe de produto e tal, e não compensa, eu não vejo nenhuma mudança aqui da gente migrar desse para esse, né? A decisão final do cliente, né? Uhum. Ou então um produto bom e tal, mas inadequado para o seu perfil de risco, de objetivo, por aí vai, né? O consultor de investimentos, ele já tem um problema grande, que é o seguinte, ele não tem a discricionariedade. Assim, eu não consigo operar pelo meu cliente. Eu vou estar sempre na dependência de discutir, sugerir, o cliente dá o de acordo, eu mando a ordem e o cliente tem que aprovar. Então, no caso de grandes instituições, grandes bancos que não têm acordos operacionais com a Numo, ele vai ter que efetivamente conversar com o gerente dele ou ele entrar no internet bank para fazer o resgate, a operação e tal. Isso nem todo cliente gosta, nem todo cliente tem tempo, né? Um cliente com 5, 10, 20 milhões e tal, tem as outras operações dele e tal, então ele não gosta. Isso aí esbarra na limitação do consultor, né? Então o consultor ele tem a limitação tanto do trade e tal, isso é um posicionamento nosso lá, assim, a gente é mais tático e estratégico, né? Mas do ponto de vista também da discricionariedade que a gente não tem, acaba que o operacional fica mais chato para o cliente. Aí entram os outros dois agentes que eu vislumbro, que é o seguinte, o gestor, que é o gestor voltado, como se fosse um gestor consultor, um gestor de recursos, que ele pode sim pegar os recursos do cliente e operar em nome do cliente, mas ele não tem produtos dele. Supondo que a Numo seja uma gestora dessa, né? A Numo nunca, não, eu vou dizer assim, não poderia ter, não faria sentido para a Numo ter um Numo Fundo de Investimentos e Ações, Numo Renda Fixa, Crédito Privado. Porque ali eu vou estar logicamente eu vou estar num conflito. Vai estar. Mas eu vou estar o quê? Eu vou ser aquele gestor que é o seguinte, me dá o teu dinheiro, que eu vou aplicar, isento de conflito, porque eu não tenho um fundo de investimento, enfim, não tenho um produto meu e tal, para fazer o que eu acho, do ponto de vista tático, estratégico e tal, adequado para você. E a quarta seriam as gestoras, que é o que mais tem hoje, gestora com produtos que vendem e tal, que são muito boas. E muito mais eficientes do que as gestoras dessas que eu falei. Entendi. Entendeu? Perfeito. E na Lema, eu acho que a gente está num momento de flight to quality, certo? Assim, ok. Os regimes próprios, até os tribunais de contas e os órgãos de controle externo, eles têm percebido que é o seguinte, bons assessores, bons assistentes, bons profissionais, boas empresas prestando serviço ao setor público, podem até custar mais no mensal, mas trazem mais eficiência e compensam do ponto de vista econômico para a administração pública. Né? E aí, como a gente está sempre baseado, a Lema desde sempre está baseado nessa vertente, nesse modo, ou fazer um trocadilho nesse lema, né? De sempre prestar serviço de qualidade, independente e tal. Então, acho que a gente está num momento muito bom de empresa. Perfeito, excelente. Agradecer, né, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E agora faça seu merchan, dê aí seus canais, suas redes sociais, das empresas. Nessa hora, Raquel, é que eu mais recebo carão no escritório. Eita! Porque eu sou horrível de vender, mas enfim. Seguindo aí as dicas lá do meu pessoal de marketing, eu também tive que aprender muito sobre marketing, viu, Eduardo? Apesar de ter cadeira com administração, né, mas enfim. Siga nas nossas redes sociais, @Lema Consultoria.
@numo.gp. A gente tem trabalhado muito em geração de conteúdo, né? Assim, o nosso comitê de investimentos é aberto, o da Lema, né? Aberto para quem quiser participar. E a gente fica em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont, tem todos os nossos contatos no site, os meus também, então fique à vontade para entrar em contato comigo, bater um papo, vai ser um prazer recebê-los lá para a gente bater um papo, trocar ideia. Eu acho que isso é um processo muito engrandecedor. Boa. Excelente. Obrigado, Glória, por esse momento aqui incrível de aprendizado aqui sobre Lema e Numa, na verdade. E ressaltando, chegamos agora ao final do Ponto de Conexão, com um episódio que vai estar aqui ao ar com vocês às 20 horas, pelo YouTube, pelo Spotify, onde semanalmente trazemos sempre convidados incríveis, assim como o Gregório, com temáticas ainda mais incríveis e inspiradoras, né? Acho que a pegada sempre é em cima disso, sabe? Empreendedorismo com qualidade. Mas é isso. Obrigado, Gregório. Obrigado, Raquel, por aqui se me co-host, não é isso? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.